Bom, vamos adentrar agora mais especificamente a construção daquilo que seria análise de mérito, né? O que é que pode ser concebido enquanto análise de mérito em PPPs? É quando você vai avaliar efetivamente se um projeto de PPP deve ou não ser constituído, né? Essa análise de mérito vai considerar uma série de fatores. Vamos ler aqui especificamente o conceito que seria de análise de mérito em PPPs. A análise de mérito do projeto constitui uma referência para a demonstração de viabilidade ou não da realização da PPP. Consiste no estudo técnico fundamentado, realizado previamente à abertura da licitação, para subsidiar a decisão sobre a conveniência e oportunidade da contratação mediante PPP. A gente deve observar também que as diretrizes trazidas no artigo 10 da lei de PPP, ela vem para assegurar o quê? Transparência e eficiência na celebração dos contratos, estimando-se impactos orçamentários, ou seja, na própria realização da análise de mérito é importante, por quê? Porque a administração pública ela precisa ter um certo tipo de previsão orçamentária. A gente vai verificar mais adiante, conforme vocês verificam, ou já verificaram, ou vão verificar na disciplina de finanças públicas, né? Toda e qualquer destinação de recursos que ultrapasse o período de um ano, ele deve constar no plano plurianual, né? E a administração pública, ela traça, ela desenha, ela elabora o seu orçamento a partir de estimativas para os anos seguintes. E no caso da celebração de contratos de grande monta, que podem chegar a valores, né, que vão muito além do que a economia de uma administração pública pode despender naquele momento, né, aquele recurso vai ser diluído ao longo de muitos anos ou décadas, dependendo do caso, você necessita, né, de uma construção de um projeto público com estimativas razoavelmente fundamentadas, a fim de que a gente não incida em decisões irresponsáveis sob o ponto de vista financeiro para a administração pública, né? Portanto, nesse segmento aí, você tem no próprio artigo 4º da lei de PPPs alguns incisos que vão colocar o quê? Diretrizes legais para essa contratação, como se fossem princípios, né? Premissas a serem observadas no curso do estudo do projeto de PPP e da própria contratação, que seria no inciso 1 a eficiência no cumprimento de missões do Estado no empenho de recursos da sociedade, o respeito ao interesse e direito dos destinatários desses serviços públicos e dos entes privados incumbidos da sua execução, a indelegabilidade das funções de regulação jurisdicional do exercício do poder de polícia e outras atividades, ou seja, a administração pública só pode delegar à iniciativa privada aquilo que efetivamente pode ser delegado. Por exemplo, nas PPPs de construção de complexos prisionais, que agora é muito comum no país, a administração pública pode delegar a construção do complexo e a gestão de elementos operacionais, né, de fatores operacionais no cotidiano daquele complexo. Porém, a prestação jurisdicional, o cálculo e a execução da pena, o transporte de presos detentos para outras unidades prisionais, isso tudo tem que ser conservado em mãos da administração pública. Outro ponto a ser observado na realização da PPP são a responsabilidade na celebração de execução das parcerias, a transparência dos procedimentos e das decisões, a repartição objetiva de riscos, né, quando a administração pública deve de fato traçar uma tabela e repartir esses riscos e, no momento de estudo de viabilidade, calcular os riscos, algo que nós vamos ver logo adiante, e a sustentabilidade financeira, as vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria. Portanto, na análise de mérito das PPPs, deve-se verificar o que? A facilidade de estimar os custos de longo prazo, de controlar, de monitorar, ou seja, esse ganho de eficiência ele tem que ser objetivado, né? E é por isso que as PPPs têm vantagens e desvantagens. É por isso que é necessária uma análise de mérito do projeto de PPP para verificar se ela é efetivamente vantajosa ou não. Nas vantagens das PPPs, a gente pode enumerar o incentivo contratual para a execução pontual da obra, uma redução de custos globais, eventualmente, se assim demonstrar o estudo de viabilidade e análise de mérito, a gestão eficiente dos riscos, a manutenção de instalações de qualidade na prestação de serviço, ou seja, as instalações elas ficam ao final do contrato, né, em posse do parceiro público, e algumas desvantagens também devem ser pontuadas. Dentro dessas desvantagens, a primeira é que exige-se uma série de modelagens complexas. Estamos falando de contrato de grande monta e atividades de grande complexidade, né? Outro ponto de desvantagem pode ser a obsolescência dos serviços ou do contrato.
o que é importante hoje, um serviço público de extrema importância, ou uma atividade, ou um tipo de tecnologia, ou algo novo que está se desenvolvendo hoje para o bem do cidadão, possivelmente daqui a 30, 35 anos pode não ser tão relevante assim. Então, a eventual obsolescência e a necessidade de remanejamento do contrato é também uma desvantagem, né? E alterações contratuais lentas, trabalhosas, dada a própria complexidade e muitas vezes uma certa gestão ineficiente de riscos pelo ente privado. Naturalmente que as atividades, os mecanismos, né, de monitoramento e avaliação do setor público estão aí para minimizar esse tipo de desvantagens. Mostrando para vocês aqui um pouco do que a gente tem, né, num certo fluxograma, você tem algumas fases. Você tem o estudo pré-viabilidade, a análise de conveniência e oportunidade, o processo licitatório e a própria gestão do contrato. No estudo pré-viabilidade, você tem alguns tipos de análise. Análise fundamental, análise técnica, análise financeira, análise ambiental, aquela análise socioeconômica. E aí, dentro desse estudo pré-viabilidade, você pode, se aprovado pelos órgãos setoriais que apresentam esses estudos, eles podem ser incluídos ou não no PPA, uma vez aprovados. Já na análise de conveniência e oportunidade, é aí que entra a análise qualitativa e quantitativa, ou seja, a análise de mérito e, além disso, o que? A própria consulta à população. Você vai ter aí um projeto privado de referência que deve ser menor do que um projeto público de comparação. Basicamente, a análise de mérito, em poucas palavras, ela vai fazer uma comparação. Para prestar determinado serviço, para construir determinado tipo de edifício, ou seja, digamos, para realizar a construção de uma estrada. Primeiro faz-se a análise do projeto público de comparação, ver o quanto ela custaria se realizada diretamente pelo Estado, depois vai se fazer uma análise do projeto privado de referência, ou seja, verificar o quanto que sai essa construção e execução pelo parceiro privado e daí ser feita a comparação. Então vai se ter uma lista de verificação e estudos de caso, principalmente na fase quantitativa, e uma comparação entre o provável custo do fornecimento do serviço e a forma tradicional de realização direta. Ou seja, a gente vai ter um estudo aí do value for money, ou seja, o valor do dinheiro, o valor para o dinheiro, dependendo da tradução. Você vai ter o quê? Uma necessidade de se avaliar até onde é interessante a realização da PPP ou não, por critérios tanto qualitativos como quantitativos. E se for decidida a realização, aí sim se insere, né, no processo licitatório, elabora-se o edital, prepara-se o projeto e aí vai se ter um controle do contrato de PPP. Realizado o processo licitatório na modalidade de concorrência, que é o necessário, vai se ter a formalização do contrato e, posteriormente, a gestão e monitoramento desse mesmo contrato. Essa análise ela pode ser qualitativa e quantitativa. Num resumo esquemático desse tipo de análise, a gente vai ter a lista de verificação, a análise de mercado e estudos de casos. Estamos falando aqui da análise qualitativa. Ela vai se basear em três aspectos. Uma lista de verificação dos requisitos legais, e a gente vai passar já se ela tem de 5 a 35 anos, se ela é mais de 20 milhões, se ela está dentro dos termos da lei. Uma análise de mercado, porque verificar se de fato vai existir competição, se de fato existirão muitos parceiros privados interessados na execução daquele serviço, e também estudos de caso, que seria estimar qualitativamente o impacto daquilo, seria verificar o quê? Outras PPPs que já foram realizadas, outros tipos de parcerias público-privadas nesse sentido amplo, que já foram realizadas em cidades semelhantes, em estados semelhantes ou até em outros lugares do mundo e verificar o quanto aquilo foi bom ou não, ou seja, avaliar experiências anteriores enquanto subsídio à modelagem do projeto atual, ou seja, a definição de um modelo de gestão e estimativa do valor do contrato por aquilo que já foi realizado anteriormente, na intenção de evitar riscos chamados riscos de sobrecusto, ou seja, quando a administração traça uma estimativa, mas ao final a obra acaba saindo muito mais cara, ao final acaba saindo muito mais lenta, ou seja, verificar as experiências anteriores é de suma importância nesse sentido. Na análise quantitativa, a análise quantitativa é bastante simples. É fazer uma comparação entre o projeto público de comparação, ou seja, como se ele fosse realizado pelo Estado e quanto que ele vai sair se realizado pelo setor privado. Basicamente o que? Pegar o projeto público de comparação e o projeto privado de referência e fazer uma comparação quantitativa entre eles. Algumas nuances dessas duas formas de análise, qualitativa e quantitativa, a gente vai desdobrar agora adiante. Na análise qualitativa,
Falando da parte de elegibilidade, primeiro verificar o quê? Se é de fato mais de 20 milhões. Se o serviço é aquele adequado previsto nos termos da lei, ou seja, mão de obra, fornecimento, instalação e execução de obra pública, se está dentro do limite de 5 a 35 anos, se de fato há uma repartição objetiva de riscos entre o parceiro público e o privado, se existe mecanismo de avaliação de desempenho desse parceiro privado, a fim de que o parceiro público possa monitorar, e se essa remuneração do parceiro privado está estabelecida por metas, uma vez que se o objetivo é trazer uma certa eficiência na prestação desses serviços públicos, se essas metas de fato podem ser alcançadas ou não pelo parceiro privado. E, de fato, aqueles serviços e aquelas funções podem efetivamente ser delegados ao parceiro particular. Aquilo que a gente falou agora há pouco. Por exemplo, função jurisdicional não pode ser delegada, mas a função operativa de uma determinada parceria público-privada, sim, pode ser delegada. E aí tem uma série de perguntas que devem ser feitas para se verificar, a adequação desse projeto. Né? Exemplos. Né? Os objetivos do governo podem ser definidos por meio de metas e padrão de qualidade, disponibilidade, para ver o que? Se de fato isso pode ser feito ou não. Outra pergunta seria: o atendimento aos padrões de desempenho de serviço pode ser apurado por meio de critérios objetivos de avaliação? Porque é necessário, uma vez dada a monta dos contratos e uma vez que se trabalha por desempenho, o parceiro privado trabalhará por desempenho, é necessário uma possibilidade de um indicador de verificação. Outro questionamento seria: o parceiro privado é capaz de estimar os custos para prover o serviço com base nos padrões de qualidade definidos no contrato, uma vez que a qualidade do serviço público prestado é também de interesse público e deve constar nos parâmetros de avaliação? Outro ponto seria: o projeto público tem escala suficiente para a contratação de um regime de PPP? Naturalmente, só se justifica a realização de uma parceria público-privada se for um projeto de grande monta. Né? É preciso verificar se há de fato uma escala suficiente para ser atrativa ao setor privado e baixar os custos do setor público, né, ao mesmo tempo. E aí, enquanto exemplo, a gente tem, por exemplo, um estudo de caso dos satélites. Né? A introdução de novos modelos de gestão transformou programas militares de telecomunicações. O que aconteceu? Verificou-se que o parceiro privado poderia ofertar capacidade excedente do satélite aos governos e empresas, né, criando uma certa economia de escala no projeto. Ou seja, a questão da escala passa a ser muito importante quando se fala em contratos de grande monta. Ou seja, esses parâmetros qualitativos devem ser observados. Passando agora a um pouco dos parâmetros quantitativos. Poucos parâmetros quantitativos a gente colocou anteriormente, que é algo muito simples, de certo modo. É calcular o custo de que seria realizado diretamente pelo Estado e um custo de uma parceria com o setor privado. Né? Verificando, você tem o custo de fornecimento de serviço de forma tradicional e o custo de fornecimento mediante PPP. Naturalmente, para a análise de mérito indicar que é viável, necessária e interessante para o setor público a realização de um PPP, o mérito da PPP deve ser o quê? O custo de uma PPP deve ser mais baixo do que o custo de uma realização de uma obra tradicional. Sob o ponto de vista quantitativo, você vai ter o quê? O cálculo do fornecimento público a partir do projeto público de comparação, e aí você vai ter o custo provável calculado, e nesse custo provável, o custo global, ele vai se verificar a conveniência e a oportunidade de contratação de mérito por meio de PPP. No projeto público de comparação, deve-se verificar o valor do investimento, subtraído, devem ser deduzidas as receitas acessórias e verificadas também as despesas, calculados os riscos, o valor dos seguros e dos tributos incidentes sobre aquela prestação. Ou seja, um cálculo de todos esses montantes a fim de ser verificado se para o setor público é melhor realizar diretamente ou junto com o parceiro privado. No caso do projeto privado de referência, a mesma coisa. Os componentes do projeto privado de referência seriam investimentos, receitas, né, deduzidas as receitas eventuais já oferidas no primeiro momento, as despesas, os tributos, os riscos e os seguros. Né? Colocando aqui para vocês um pouco da matriz de risco, só para vocês perceberem um pouco de como se deve objetivar o que vai ser de responsabilidade de cada um, ou seja, do parceiro público ou do parceiro privado. Né? Enquanto no caso aqui você vai ter projeto, construção, reposição de ativo
em responsabilidade do setor privado, as mudanças de lei seriam do setor público, a movimentação externa de presos, aqui no caso de uma PPP prisional, né? Atendimento de alta complexidade seriam do setor público, ou seja, deve haver uma repartição objetiva de responsabilidades e de riscos nesse caso. Para entender melhor como é que se faz, né, essa comparação, basta a gente perceber um pouco do chamado Value for Money, onde você vai ter onde você vai ter o que? O cálculo comparado dos custos de uma operação de investimento tradicional exercida pelo poder público com custo de uma operação via PPP. Onde você tem, por exemplo, aqui, na fase de construção, com atenção aí ao gráfico, você vai ter o que? Um valor estimado e um tempo estimado de construção de 3 anos. Naturalmente que esse valor estimado ele pode ultrapassar, onde você vai ter um custo não estimado e onde você vai ter também um tempo não estimado, ou seja, um atraso na realização dessa obra. Esse é o projeto público de comparação. E após o investimento ali, você vai ter o quê? Um valor de custo na fase de operação, né? Durante 10 ou 20 anos. Você vai ter esse custo estimado e o custo não estimado. Naturalmente que ao se falar de uma PPP, o aporte inicial é menor. Por quê? Porque a obra vai ser realizada pelo parceiro privado. Então, inicialmente a administração ela vai ter um custo menor para a realização da obra. Porém, posteriormente, ela vai ter o quê? Um maior custo de pagamento baseado no desempenho e na disponibilidade de demanda. Aí se comparando o quê? Enquanto que no projeto público de comparação o custo inicial é maior, e depois subtrai-se esse custo, que é só somente o custo de operação, para a contratação com o parceiro privado, o custo inicial tende a ser menor, enquanto a fase de operação, o pagamento do parceiro privado tende a despender um pouco mais ao longo do tempo. E aí, o Value for Money vai ser justamente a diferença desse valor de custo do setor público e o valor de custo do setor privado. Naturalmente que deve ser calculado e mensurado o retorno dos investidores privados. A gente tendo aí o custo esperado com os dois fluxos de caixa no valor presente, ou seja, aí você tem a comparação. Se houver de fato uma diferença e o valor da obra, do investimento realizado via PPP for menor, aí o Value for Money pode indicar, dentro da análise de mérito, a análise quantitativa pode indicar o quê? Que é viável sim a realização da PPP. Para ficar um pouco mais claro, a gente traz aqui exemplo, por exemplo, do metrô de Curitiba, onde você tem na linha de São Paulo, você tem na linha 4, você tem os investimentos iniciais realizados pelo setor público, e aí vocês podem ver em verde, né, essa queda na curva de investimento, onde você em verde você tem o dispêndio, os custos de recurso, e os benefícios vão ser depois o que? A cobrança de tarifa, a economia de tempo, a redução de poluição, sendo que após a inauguração e implementação do investimento também existe o custo de operação e manutenção, né? Esse é o impacto orçamentário verificado se ela é realizada somente pelo setor público. No slide seguinte a gente vê como isso seria pelo setor, na parceria público-privada. A gente verificando aqui, a gente vai ver que você tem, no modelo tradicional, você pode ter um custo menor, que está escrito em verde, né, do projeto PPP, um custo menor de construção, aí da escala 1 ao 4, né? E após a realização, você vai ter o quê? Um custo de operação que pode vir a ser menor ou não, e maiores benefícios para a população, né? No contexto de população, você agrega mais benefícios, uma vez que o dispêndio de recursos vai ser menor. Ou seja, no projeto PPP, você consegue ter algumas compensações na realização, ou seja, onde você dilui o custo no decorrer dos próximos 15, 20, 30, 35 anos. Não se pode deixar de calcular, entretanto, vocês podem ver já nesse slide aí em amarelo, a necessidade do custo de transação, ou melhor dizendo, a existência do custo de transação e dos custos de monitoramento. O que é que isso quer dizer com isso? Quando se envolve um parceiro público e um parceiro privado, os custos de transação aumentam. Naturalmente, que uma ação realizada pelo próprio Estado não tem um custo de monitoramento distinto do que se realizada por um parceiro privado. E aí você deve verificar também, deve ser acrescido nesse cálculo o custo de transação e o custo de monitoramento pelo parceiro público. Ao final, gente, a gente pode chegar a trabalhar um pouco aqui num caso prático, né? Um caso prático trazendo para vocês somente para perceber como é que é operativamente o cálculo da pertinência de realização de uma PPP ou não, dessa análise de mérito. A problemática
do contexto, né? O problema do contexto que a gente traz é um contexto de uma PPP de construção de um complexo prisional. A construção de um complexo prisional, vocês vão ter como um problema carcerário do país, né? A nossa população carcerária é bastante grande e o custo de gestão e de implementação disso também é grande, é conhecido, né? Inclusive midiático, né? E a avaliação do melhor arranjo institucional para a construção e gestão desses presídios passa pela análise de mérito de uma PPP também. Aí você vai ter o quê? Um estudo de 3 possibilidades. A construção de um complexo prisional pode se dar pelo modelo tradicional, onde o governo contrata uma empreiteira para realizar, né, e contrata a prestação de serviços também, né, ou melhor dizendo, presta diretamente o serviço, ou seja, contrata uma empreiteira para construir e o Estado vai lá, né, contrata os agentes penitenciários diretamente, enquanto servidores públicos, para realizar aquele serviço, vai fornecer alimentação, saúde e tudo mais para os presos, né? Você tem uma segunda opção, que é a cogestão. A cogestão é a delegação de execução de obra a uma empresa para a construção, né, do complexo prisional e a delegação da operação daquele presídio a outra empresa, né? Em Alagoas, por exemplo, o presídio que a gente tem, o complexo prisional recentemente construído, é manejado através de contrato de cogestão, né? Onde foi delegada uma construção e a outra empresa a gestão operativa daquele contexto. Ou você pode realizar também via PPP, né? Onde a delegação e execução de obra na prestação de serviços por meio de um contrato de PPP, ou seja, o concessionário vai executar a obra e vai gerir ele próprio os serviços, né, de manutenção, né, e operação daquele presídio. Naturalmente que o aspecto jurisdicional e transporte de presos segue com o setor público. Sob o ponto de vista da análise qualitativa de um complexo prisional, verificamos aqui no nosso exemplo, a gente tem a elegibilidade, o valor do investimento é de 120 milhões, portanto é mais de 20 milhões. Há uma combinação de obras e serviços, portanto a natureza da atividade está de acordo com o que a legislação permite. O prazo é de 22 anos, está entre o intervalo de 5 e 35 anos, e a capacidade legal, ou seja, a assistência social, jurídica, médica, odontológica do preso, né, religiosa, laboral, educacional, ela pode de fato ser realizada pelo parceiro privado. Então, assim, qualitativamente, nesse ponto, a elegibilidade da PPP prisional é possível e é viável sob esse aspecto. Sob o ponto de vista da adequação, deve haver o quê? Uma repartição de riscos. Sob o ponto de vista jurisdicional, os riscos são do Estado, operacionais do parceiro privado. Metas e padrões de qualidade com desempenho da concessionária, indicadores de monitoramento do Estado para verificar se as atividades e a qualidade de vida dos presos está sendo gerida de maneira adequada. A vinculação de desempenho ao pagamento é algo muito importante em algumas PPPs. Muitas vezes o que o parceiro privado pode ser estipulado contratualmente que o parceiro privado só receba a remuneração do parceiro público se de fato ele estiver desempenhando um papel dentro daquele padrão de qualidade. E uma competição entre licitantes, ou seja, deve ser verificada também se existem licitantes suficientes, ou seja, se existe no mercado gente interessada em realizar aquele PPP. E por fim, na parte qualitativa, estudo de casos semelhantes, verificar casos anteriores de terceirização de gestão prisional que existe desde os anos 90, ainda que não na modalidade PPP, mas a terceirização da gestão prisional existe desde os anos 90. Aí já sob o aspecto mais quantitativo, verifica-se o investimento, que 4 unidades de regime fechado masculina, uma unidade do corpo de guarda, uma unidade do grupo de operações táticas, uma unidade central de serviço e uma unidade central de saúde. A partir daí vai se calculando os investimentos. Nós temos então os custos operacionais, os impostos, os seguros e vamos ver no slide seguinte os riscos. Ou seja, custos operacionais seriam recursos humanos, alimentação, enxoval, manutenção, utilidades, transportes e seguros. Note-se que aí a tabela tem 3 colunas, né? Uma com os custos, com os itens e outra, o que seria no projeto público e o quanto custaria no projeto privado, ou seja, a mensuração desses custos se realizados por um ou por outro. Depois a gente tem os impostos e os seguros empreendidos nisso. Tudo deve ser calculado, inclusive os riscos de uma PPP. Sabemos que esses riscos de uma PPP, eles podem ser o quê? De naturezas distintas. Você pode ter um risco quanto a um erro de concepção, você pode ter um risco quanto a custos adicionais de construção e você pode ter um risco quanto a custos adicionais de operação. Erros de concepção seria uma falha na concepção do projeto. Muitas vezes a administração e o parceiro privado erraram na concepção do projeto. O projeto tem uma natureza um pouco distinta e isso pode ensejar custos ou riscos adicionais.
Em outro ponto, você tem o quê? Os riscos adicionais de construção. A obra acaba saindo um pouco mais cara do que o planejado. Isso é muito comum, né? Alguns documentos do Banco Mundial, do FMI e do Banco Interamericano de Desenvolvimento já acusam um grande número de risco de sobrecustos nas PPPs pelo mundo, né? A gente tem uma série de riscos de sobrecustos que muitas vezes são mal calculados. Por isso é tão importante essa fase do cálculo de riscos, ou seja, a estimativa real dos custos e dos riscos é fator imprescindível para uma realização de uma boa análise de mérito, né? E por fim você tem custos adicionais de operação. Muitas vezes a concepção do projeto está correta, o valor da obra está correto, ela é executada, mas aquilo que se estimava enquanto custo de operação pode haver o que? Uma alteração nesse sentido. E aí isso pode se verificar o que? Um risco também. O risco da operação de um complexo prisional pode ser bastante grande e pode depender de fatores, inclusive, que extrapolam os projetos. É um fator pertinente à gestão, rebeliões e o que mais vier a ocorrer. Então esses riscos eles são todos calculados e mensurados quantitativamente e monetariamente, inclusive. E aí, ao final, você tem o quê? A comparação do resultado de um projeto público de comparação e o resultado de um projeto público de referência. Nesse caso aí, você tem o quê? Custos, riscos, seguros e tributos. E enquanto que no projeto privado de referência, você pagaria uma contraprestação e esses custos e riscos todos correriam por conta aí mediados com o setor privado, e na contraprestação o Estado teria que cuidar o quê? Do custo de transporte, uma vez que o transporte de presos entre unidades seria de sua incumbência, e a contraprestação, ou seja, aquele valor efetivamente pago ao parceiro privado. Como vocês podem ver, há aí uma comparação entre o valor total de um resultado de uma PPC, ou seja, de um projeto público de comparação, e o resultado de um PPR, ou seja, um projeto privado de referência. Deve-se observar, portanto, que na PPR, ou seja, no projeto privado, deve-se considerar os investimentos e a demanda projetada, ou seja, os impactos de mensuração de desempenho, os custos operacionais, os encargos tributários ao longo da vigência da PPP, e o parceiro privado calcular isso. Ao final, você tem o quê? Todos os custos de operação, os custos de construção e os custos de reinvestimento, tanto no projeto público como em parceria, né, com o parceiro privado. E aí o cálculo total, o custo e análise de mérito, ao final vai conseguir verificar o quanto que se tem em termos de custo de operação, custo de construção e a necessidade de reinvestimento no longo prazo. Comparando-se aí os valores, você tem quantitativamente a possibilidade de decidir entre um e outro. Ou seja, na análise de mérito existe a parte qualitativa e a parte quantitativa. Sob o ponto de vista quantitativo, é calcular os custos, os investimentos, os riscos, né, e as possibilidades de sobrecusto e necessidade de reinvestimento. A partir daí, toma-se a decisão. Ao final, você tem aí o cálculo do value for money, no sentido de que você vai ter o custo público, mais uma série de tributos, seguros e riscos, e no caso da contratação privada você vai ter o custo do valor pago ao setor privado, mais o valor de transporte dos presos pelo setor público, e aí sim a diferença que vai indicar a viabilidade ou não do investimento via PPP, ou seja, se vai ser mais eficiente ou não. Ou seja, a princípio nós temos aqui a apresentação de um contexto geral das parcerias público-privada. A partir da apresentação desse contexto geral, das demandas de investimento por infraestrutura, nós passamos pela construção da evolução normativa que leva ao arcabouço jurisdicional que nós temos hoje para a realização das PPPs. A gente apresenta um pouco dos elementos técnicos de realização da análise de mérito e ao final a gente traz para vocês um caso prático de como foi feita a realização da análise de mérito de um complexo prisional em aspectos qualitativos e quantitativos, né? Nesse momento a gente vai se despedindo, né? Deixo aqui o meu e-mail, né? Deixo aqui o agradecimento pela atenção de vocês, agradecimento ao professor da disciplina pelo convite mais uma vez, e dizer que a gente vai seguindo, falando à distância sobre diversos aspectos de realização desses projetos públicos. Espero que essa exposição tenha contribuído um pouco para ampliar o escopo de conhecimento de vocês a respeito, tá ok? Um abraço, a gente volta a se falar por e-mail.